justiça e retidão procedentes da verdade. A verdade da palavra do Senhor nosso Deus. Senhor Deus e Pai, o que agradecemos a Ti, Pai, agradecemos de todo o nosso coração, e agradecemos de todo o nosso coração a bênção de nós termos em Cristo Jesus a nossa salvação que nos posiciona no céu, como filhos do Senhor, e como filhos, ó Deus, nós estamos aqui, humilhados aos Teus pés, reconhecendo o nosso pequeno tamanho, e pedindo que a graça, o poder e a misericórdia do Senhor nos envolva, para que nosso ouvido seja, Senhor Deus, totalmente Teu, para que nosso coração seja totalmente Teu, para que o nosso entendimento seja totalmente Teu, para que o nosso praticar seja totalmente Teu. E eu peço a Deus por mim, por meus irmãos e irmãs, e eu peço a Tua bênção sobre esta hora, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu quero pensar com vocês, nesta noite, sobre algo muito importante para mim, né? Assim, algo muito importante, algo extremamente importante na vida cristã, na vida espiritual, que é algo que Deus sempre deseja de cada um de nós, é nós termos uma vida de padrão elevado. A vida do cristão, ela deve ser uma vida de padrão elevado. Deus, na sua palavra, Ele vai dar para nós diversos ensinamentos, através de diversas histórias, narrativas. Ele vai sempre estar nos conduzindo a ver que nós precisamos sempre elevar o nível da nossa vida e elevar o nível da nossa condição espiritual. Fato é, irmãos, que nem sempre nós acordamos assim, talvez com aquele desejo todo de orar, com aquele desejo todo de ler a Bíblia, com aquele desejo todo de dizer: glórias sejam dadas ao Senhor por mais um dia. Às vezes a gente está meio desanimado, meio abatido, né? Às vezes a coisa não está andando como a gente queria, como deveria ser. E fato é, meus irmãos, que dentro da vida cristã, o livro de Efésios, que trata bem essa condição da vida cristã, em diversas instâncias dela, Paulo vem conduzindo o pensamento dele, desde o capítulo 1, 2 especialmente, para falar de algo maravilhoso, que é uma condição nova, que nós alcançamos em Cristo Jesus. Qual é a condição nova? Nós éramos escravos, nós éramos aqueles que estavam perdidos, nós éramos, de acordo com o capítulo 2, verso 1, aqueles que estavam errando o alvo. O homem está andando, segundo o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer, né? O estado do homem é aquele estado que andava segundo o curso deste mundo. E quando nós pensamos, irmãos, em pecado, nós pensamos especialmente na palavra pecado, a definição de pecado, ela traz esse conceito. Biblicamente falando, pecado é errar o alvo, é não acertar a vontade do Senhor, é não se coadunar, é não estar coerente ou dentro dos padrões que Deus estabeleceu, especialmente os padrões de acordo com a sua lei. João vai falar que pecar é transgredir a lei do Senhor. E a palavra pecado, que é traduzida por diversas palavras, né, traz esse conceito. O que eu quero pensar com você? Meus irmãos, Deus faz a parte dele. Eu e você precisamos fazer a nossa. O Senhor fez a parte dele, colocando o Filho dele na cruz. Deus fez a parte dele, colocando o Filho dele dentro de um túmulo, silenciando de tudo. Pai, passa de mim esse cálice. Deus fez silêncio nessa hora. E aí eu pergunto para você: seu filho clama, o que você faz? Você vai lá e vai acudir. Deus ficou quieto. 3 dias depois, Deus tira Jesus do túmulo. E aí, irmãos, a parte dele está feita. Os nossos pecados foram encravados na cruz.
E esse Deus que agiu com um poder maravilhoso, Ele quer, Ele deseja que eu e você vivamos uma vida excelente, uma vida que esteja sendo vivida em conformidade à palavra dEle. E aí o capítulo 4, o apóstolo Paulo aqui no capítulo 4, verso 17, ele vai dizer para nós que antes nós andávamos, né? Nós andávamos como os gentios. Como andávamos? Na vaidade da nossa mente. Tudo que o homem faz para agradar a ele mesmo. Só que hoje nós não somos escravos do pecado. Nós temos um outro Senhor, nós vivemos para um outro Senhor. Agradamos a um outro Senhor, que é o Senhor nosso Deus, amém? Devemos viver assim. Mas irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer para nós, e você vai ler aqui depois, o versículo 18 até o versículo de número 21, e você vai ver que a vida precisa ser um pouquinho diferente, talvez, da vida que a gente imagina que deva levar. O que o apóstolo Paulo tem em mente? 3 coisas importantes. Eu já falei um pouco disso aqui no passado, né? Segundo o trato passado, verso 22, vos despojeis do velho homem. Irmãos, não há uma coisa na vida cristã que o velho homem vai sair assim, de uma hora para outra. O velho homem está lá, só que nós recebemos do Senhor nosso Deus um acesso. Você tem como acessar em Deus um recurso, e esse recurso se chama Espírito Santo do Senhor. Você pode pedir em oração: Senhor, faz com que, através do teu Espírito, eu ceda mais a sua palavra, eu ceda mais a sua vontade, me ajuda a tirar esse velho homem que fala dentro de mim. Se despoje do velho homem. Irmãos, para nós termos uma vida excelente diante de Deus, nós precisamos tirar o velho homem, tirar essa velha roupa, essa roupa rota, gasta. E há uma beleza, irmãos, maravilhosa em estar vestido, né? E eu falo vestido não com roupa, vestido espiritualmente. Isaías traz uma visão maravilhosa: assim como o noivo se adorna para o dia do casamento, o Senhor nos vestiu com uma veste de salvação. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, as boas novas de salvação. Há um povo, irmãos, que anda bem vestido nesse mundo, e esse povo que anda bem vestido é o povo do Senhor, porque tem uma vida diferente, porque tem uma vida de um padrão mais elevado. Só que para você viver essa vida, o procedimento contrário aos padrões do Senhor, eles precisam sair da sua vida. E irmãos, isso não é de uma hora para outra. Você precisa colaborar com Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve aqui, que o velho homem se corrompe, se desgasta, é a mesma palavra que Pedro usa. Aliás, Pedro usa uma palavra contrária lá em 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 3, para falar da nossa herança. A nossa herança, ela é imarcessível, ela não se desgasta, ela não se corrompe, ela não se corrói, não enferruja. Agora, o velho homem, com os seus desejos mais secretos, esses desejos, irmãos, mais secretos, a sua própria vontade. O apóstolo Paulo vai dizer: gente, vocês precisam tirar isso da vida de vocês, e ele vai descrever aqui para a gente agora. O que a gente tem que tirar? Então ele vai dizer, há um lado negativo, e esse lado negativo, digamos assim, que é o que você tem que arrancar de você: deixai a mentira. Deixa a mentira, irmãos. O que tem de gente que gosta de mentir, gosta de aumentar as coisas, falam coisas que às vezes quer se engrandecer com coisas pequenas, ao invés de falar, olha, é 1, 2, não, é 10, 20, 30, para se engrandecer, para dizer que sabe, para dizer que tem. E o cristão, irmãos, é esse crente em Cristo Jesus, que vive dentro da igreja cantando que aqui é o lugar de louvar, louvai, né? É aqui que a gente está aqui dando glória a Deus. É esse crente que senta aí, é esse crente que usa o púlpito aqui, somos nós que precisamos entender certas questões na nossa vida.
que nós precisamos deixar certas coisas e abandonar certas práticas, para que a vida de Cristo seja vivida em nossas vidas. Se despojem da mentira, se despojem também no versículo 27, no versículo 26, da ira. No versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. Meu irmão, eu falo, todo ano eu falo isso. É a angústia da vida do crente o mês de março e abril. É a mutreta, é a gambiarra do imposto de renda. E o povo faz de tudo para não pagar o imposto de renda. E aí a gente quer falar mal de uma pessoa que tem 9 dedos. Então tem que tomar cuidado, irmãos. Porque a diferença entre nós e talvez ele seja só de alguns milhões de reais, mas diante de Deus é a mesma coisa, né? Será que a gente não faz lá as gambiarra aí, coloca pessoas que não devia colocar como dependente? Vamos colocar até o cachorro agora como dependente, vamos colocar o gato, vamos, né? E as pessoas vão fazendo as coisas. Furto, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E isso aqui, irmãos, é vida. São as pessoas vivendo no dia a dia. É eu e você vivendo no nosso dia a dia. Palavra torpe não é só palavrão, né? Aquelas palavras feias que às vezes as pessoas falam por aí. A palavra torpe é a palavra sem utilidade. Já contei aqui para os irmãos também sobre isso. O próprio versículo dá para a gente a dica. O que deve ter no seu coração, na sua mente e na sua boca? Aquilo que ajuda, aquilo que engrandeça a pessoa. E muitas vezes os cristãos estão vivendo aí, irmãos, e a gente não percebe, né? Vai vivendo dia a dia, e o nosso palmo de língua para fora da boca é só para falar mal dos outros. Fala mal da vizinha, olha lá, mas aquela vizinha lá, olha lá o vizinho, olha lá não sei o que, olha não sei o que lá, não sei o que lá. Uma palavra de edificação, uma palavra que ajuda, uma palavra que abençoa. Versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo, ou seja, irmão, o Espírito Santo não fica lá, ele não fica lá chorando, não, entristecer, diminuir a atuação dele, ao invés de você dar lugar para ele agir, o que você faz? É você que age. Se age você, age a sua carne. Agora, se age o Espírito de Deus, Deus está agindo e você está sendo bênção. Agora, se a sua carne agir, a sua vontade, você vai ter problema. Né? Então nós temos, irmãos, que ter esses cuidados, né? Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia, tira de vós. Esse é um esforço que nós temos que fazer. Deus não vai vir aqui, vai mandar um anjo do céu, aquela nuvem bonita, né? Domingo eu estava falando com os irmãos lá na aula de discipulado, não vai vir, irmão, o anjo, né? Até o Davi brincou, falou assim, um anjo com 4 asas, 2 de um lado, 2 do outro, e aquele ventão, e o anjo vindo. Deus não vai fazer isso não, irmão. É você, a vida cristã é assim, é você que tem que corresponder com Deus. Não vai vir um anjo e falar, agora você vai ser uma pessoa diferente. E o que muitas vezes nós não conseguimos entender, que para nós darmos resposta para certas questões na nossa vida, e uma dessas questões na nossa vida que nós não conseguimos dar resposta, muitas vezes, é o fato de estarmos tristes, desanimados, desalentados, sem vontade de vir à igreja, sem vontade de louvar ao Senhor, sem vontade de cantar. Sabe por quê? Porque a nossa vida está tão pesada, tão carregada de tanta coisa, que a gente não está, talvez, se despojando do velho homem. O velho homem não saiu ainda totalmente da nossa vida, ou a gente ainda não está conseguindo deixar que o Espírito fale mais alto do que ele. Mas o apóstolo Paulo fala, você quer ter uma vida de padrão elevado, então se despoje, mas também faça uma outra coisa, versículo 23, se renove aí, né, e vos renoveis no Espírito da vossa mente, renovação, né, no entendimento, no centro dos seus pensamentos. Irmãos, o que eu fico maravilhado hoje em dia, e eu louvo a Deus pela nossa vida, eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, por tudo aquilo que a gente faz aqui. Você tem uma Bíblia aberta na sua mão,
Você pode olhar, você pode conferir, você pode ver. O pastor está pregando ali. Às vezes é meio água com açúcar, porque precisa meio água com açúcar. Às vezes é uma coisa mais profunda, porque precisa, né? Talvez para alguns água com açúcar, para outros não. Mas você tem como conferir, você tem como ver. A palavra, irmãos, para você arrepiar a sua alma, ela tem que falar a sua consciência, a sua mente. E as pessoas estão indo para a igreja hoje buscando simplesmente pularia e gritaria e um monte de coisa para que a palavra, que nem muitas vezes é palavra, é achismo de homem, que dá o sentido que ele quer para aquilo que Deus disse e que está pregando um monte de heresia e o povo está lá. Essa é uma boa igreja, esse é um bom pastor, essa igreja é maravilhosa. Mas durante a semana, o povo está fazendo todo tipo de trapalhada e vivendo uma vida de uma pessoa que não corresponde com aquilo que o Senhor quer, que o Senhor deseja. Cada um tem o seu estilo, né? Eu respeito. Eu vi um vídeo esses dias de uma pessoa que postou no Instagram, um vídeo de acho que uns quase 4 minutos, eu falei, eu vou ver esse negócio, né? Aí estava o enunciado lá, lugar VIP na igreja. Oh, que negócio bonito, lugar VIP. Aí a pessoa fala assim, ó, a igreja tem 30 mil pessoas, uma igreja aqui, lá em Alphaville, né? Não vou falar o nome da igreja lá, vocês devem ter visto aí. 30 mil pessoas, lugar VIP, aí a pessoa entra pelo camarim, e tem pessoas comendo lá, os cantores fazendo aquecimento de voz, irmão, quase igual a nossa igreja aqui, né? Lugar VIP, irmão. Lugar VIP, todo mundo aqui é crente em Cristo Jesus, todo mundo aqui é servo. Lugar VIP, o único que tem direito, entre aspas, de ser VIP, porque ele é o dono da igreja, Jesus Cristo. É Ele que é o nosso comandante, o nosso general, o nosso rei, nosso sacerdote, nosso guia. Que lugar VIP, pessoa sentar na frente, irmão. Senta no chão. Teve um monte de gente que sentou no chão, porque a igreja estava muito lotada lá. E a gente fica vendo essas coisas, né? Renovação no entendimento. O que as pessoas estão buscando hoje? É só isso, só quer isso. E a pessoa sua grita, e é bom extravasar, é bom gritar. Você já foi num acampamento, às vezes daqui a pouco a gente vai ter um encontro de famílias. Você vai jogar bola, você vai gritar, aí você vai falar assim no domingo, nossa, eu estou revigorado. Por quê? Porque faz parte da vida isso. Só que não é esse o sistema que nós aqui na Igreja Batista Bíblica de Vila Rosa utilizamos. A palavra tem que falar a sua mente. E os crentes hoje em dia, irmãos, precisam aprender isso. Tem que buscar entendimento, né? Paulo fala para nós que a atitude mental ela é importante, ela é determinante, porque ela vai remodelar o nosso conhecimento do Evangelho mediante o Espírito Santo, e nós vamos dar uma resposta a Deus. E a resposta ao Senhor é o nosso culto racional. Ele vai dizer lá, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês façam o quê? Apresenteis os vossos corpos. E para apresentar o corpo, você precisa pensar tudo aquilo que Paulo diz ali no versículo 1 e 2. A mente, o coração tem que ser utilizados, irmãos, para poder aquilo acontecer. Então se renovem a mente de vocês de acordo com a palavra de Deus. Por que isso é possível? Porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nosso novo modo de pensar requer também uma nova maneira de viver. Então não basta só tirei, pensei, mas eu preciso fazer mais alguma coisa. E Paulo vai fechar o caminho aqui, dizendo para nós no versículo 24, que é a terceira questão que eu e você precisamos aprender e entender, se nós quisermos ter uma vida cristã de padrão elevado, que é o quê? E vos revistais do novo homem. Agora, você tem o velho homem, ele não saiu de dentro de você. O que você vai fazer? Você vai alimentar o velho ou você vai alimentar o novo? Então, se revista do novo, dê lugar ao novo, deixa o novo agir, e o novo vai dar as respostas adequadas para as situações que são necessárias na nossa vida. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e retidão, procedentes do quê? Palavra. Você veio aqui hoje buscar o quê? Ter comunhão,
Você veio buscar a palavra é do Senhor, não é a minha, não. Eu espero que você sempre venha buscar a palavra do Senhor, o conhecimento da palavra do Senhor, renovar-se, né? Esse processo de colocar coisas boas, coisas novas dentro da sua vida, dentro do seu coração. Isso é extremamente importante. O novo caráter, irmãos, é formado por duas coisas. Primeiro, uma renovação contínua e progressiva da nossa mente, e uma aceitação decisiva do novo homem. Olha, eu vou repetir. O novo caráter é formado por duas coisas. Primeira coisa, renovação contínua e progressiva da sua mente. Se você não se apropriar disso daqui, se você não se apropriar disso, você não vai conseguir fazer com que a sua mente progrida na direção do Senhor. Você não vai conseguir. Mas você também precisa aceitar, né, de forma decisiva esse novo homem. A imagem do homem, irmãos, foi distorcida lá em Adão, mas ela foi totalmente recuperada em Cristo Jesus. E um dia nós seremos assim como o nosso Senhor é, nós estaremos lá na glória celestial. Uma das coisas que Paulo, Filo e Platão, e assim como Jesus e os escritores do Novo Testamento, entendem que é uma pessoa de padrão elevado, uma pessoa que tem um nível de conduta exemplar, é uma pessoa que se preocupa com duas coisas. Primeira coisa, justiça, é o desempenho do homem com os seus deveres para com o próximo. E é uma pessoa que também se preocupa com a retidão, que é o desempenho do homem e o seu dever para com Deus. Do que nós devemos nos revestir? O apóstolo Paulo vai dar a dica para a gente. Se ele falou que a gente tem que tirar, agora ele vai falar o que a gente tem que colocar. Versículo 25, ele vai dizer para nós, né? Falai a verdade. Não precisa mentir, fala a verdade. Diga, relate, converse as coisas como elas são. Isso já é o suficiente. O que ele vai falar para a gente no versículo 28? Fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, ou seja, aplique-se ao trabalho honesto. Não vou entrar nas mutretas, nos negócios, nas coisas erradas, não vou fazer isso. Isso não faz parte da minha vida, eu não desejo isso, eu não quero isso para a minha vida. O Senhor vai me dar graça, eu vou vencer isso. No versículo 29, ele vai dizer para nós: se você tem que tirar, se não deve sair da sua boca palavras torpes, palavras inúteis, então deve sair o quê? Só a que for boa para promover a edificação. Fale coisas boas. Procure, meu irmão, minha irmã, falar coisas boas, pensar coisas boas. Colossenses 3 fala para nós: pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Pensai nas coisas de cima. Irmãos, nós temos que pensar nas coisas de cima, porque lá é a nossa pátria. Lá é o lugar onde nós vamos morar. Lá é o lugar onde nós vamos viver eternamente. Então você, como cidadão do céu, representa o seu lugar, a sua cidadania é outra. Se eu e você morássemos lá no norte, eu falo no norte do país, né, porque quase todo dia, de vez em quando eu falo com os meus parentes lá, os oxentes, né, falaria igual eles. Agora, se você pertence ao céu, sua mente, sua fala, seu coração tem que ser do céu, deve corresponder ao céu. No versículo 32, o apóstolo Paulo vai dizer para nós: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus. Ô, coisa difícil, não é? Ô, coisa difícil. Uma vida de padrão elevado é uma vida que espelha o perdão de Deus a todas as pessoas. Irmãos, o perdão não é algo que eu tenho para dar. O perdão é algo que a pessoa precisa ter, mesmo que ela não mereça, porque eu não merecia, mas Deus me deu. Você não merecia, mas Deus te deu. Você precisa. Deus deu,
você recebeu o perdão, então você tem condição também de perdoar. Irmãos, tudo isso está baseado numa coisa chamada composição do novo homem, e esse novo homem, ele é revestido, ou seja, ele é feito e refeito a cada dia, a cada momento, de acordo com a palavra do Senhor. Então, peça isso ao Senhor. Você tem sido disciplinado na sua vida? Tem edificado uma casa espiritual, verdadeiramente espiritual ao Senhor? Sua vida tem sido uma vida, você está procurando ter uma vida de padrão elevado? Uma vida que, quando você olha para certas questões na sua vida, e você falaria assim, como às vezes eu me vejo no trânsito, né? Vou dar o exemplo do trânsito, talvez seja um bom exemplo. E até brinco, né, com as minhas filhas. A Sofia brinca, às vezes ela está atrás e ela fala assim, brincando, né? Eu sei que é brincadeira. E ela fala assim: pai, se fosse eu, buzinaria. E eu falo para ela: filha, se fosse antes, talvez alguns anos antes, eu buzinaria. E hoje, para eu dar uma buzinada em alguém, irmãos, demora, viu? E isso é um processo. Antigamente não, era qualquer coisinha, buzinando para todo mundo. E hoje, e você na sua vida também é assim com as pessoas? Você está buzinando? Qualquer coisinha, um tropecinho que alguém dá, ou você é aquele que já consegue segurar um pouquinho? Às vezes a gente tem que morder a língua, né? Para não falar as coisas, né? Para não pensar. Você já consegue fazer isso? Então você está demonstrando a vida de padrão elevado. Irmãos, nós precisamos entendermos que essa vida de alto padrão, ela vai ser construída com um material excelente. Só pode ser construída com um material excelente. Esse é o material. E você precisa se apropriar dele. Deixa Deus escavar a sua vida, tirar os entulhos, tirar tudo aquilo que não colabora para o engrandecimento dele. Deixa ele cavar mesmo. E fala: Senhor, vem cá, e cava. Irmãos, o cristão, ele é formado na fornalha da adversidade e da dificuldade. Senhor, me dá paciência. Deus vai dar luta para você, porque é com a luta que você vai aprender a ter uma vida de padrão elevado. Você vai corresponder com Deus. E aí as pessoas que estiverem ao redor de você vão falar assim: ali há um filho e uma filha do Senhor verdadeiramente. Lá em Atos capítulo 11, as pessoas foram chamadas pela primeira vez cristãos. E muito me surpreende cada vez que eu penso nesse texto e eu olho para esse texto. Porque durante um ano inteiro, o apóstolo Paulo e Barnabé ensinaram aquelas pessoas. Tem um homem cheio de doutrina, cheio de conhecimento, e tem um outro homem cheio de amor e de misericórdia. Doutrina com amor e misericórdia. E aquelas pessoas desenvolveram uma vida de padrão elevado, e elas foram reconhecidas como pequenos cristos. E ser reconhecido como pequeno Cristo é ser reconhecido como uma pessoa que tem uma vida de padrão elevado. Porque na hora de corresponder diante das situações, as pessoas entenderam: essa seria a resposta que Cristo daria. Esse seria o jeito que Jesus falaria. Nós convivemos com Ele, nós ouvimos as pessoas dizerem quem Ele era. O caráter de Cristo estava sendo vivido na vida daquelas pessoas. E nós, meus irmãos, como cristãos, hoje em Vila Rosa, em 2025, em nome de Jesus, nós precisamos corresponder com o Senhor. Amém? Então viva, peça ao Senhor para Ele te dar graça e você viver essa vida de padrão elevado, seguindo esses 3 conselhos do apóstolo Paulo. Amém? Você tem um pedido de oração? Pastor, eu tenho pedido. Se não, só levante a sua mão para dizer que você tem. Então, vários pedidos. Eu vou pedir ao irmão Helder que ore. O irmão Helder vai orar por esses pedidos que foram levantados aqui à mão. E eu gostaria de pedir ao irmão Helder que ore pelo Dimas, que é irmão do pastor Osmundo. Dimas, os irmãos sabem, ele teve um AVC hemorrágico. Uma região no cérebro dele foi afetada. E ele necessita de nossas orações. A sobrinha da irmã Marisa também necessita de nossas orações, a Miriam.
A filha do pastor Alexandro, a Rebeca, está hospitalizada. Hoje ela estaria aguardando hoje resultados de exames. Provavelmente a Rebeca vai precisar passar por mais uma cirurgia. E vamos orar, meus irmãos, porque eu imagino a situação não é fácil, né? Vamos orar pela mãe da irmã Fran, a dona Divina. Ela foi hospitalizada, teve febre, está com baixa imunidade, e vamos clamar por ela. A irmã Fran ainda está no processo de recuperação, mas está lá lutando, né, para ajudar os pais, especialmente a mãe. E vamos orar pelos irmãos de mais idade de nossa igreja, por aqueles que precisam e necessitam. Nesse fim de semana, os irmãos sabem, eu não estarei aqui, estarei indo para o acampamento, lá com os jovens de Cidade Ademar. O irmão Paulo está aqui, né? E o nosso outro irmão também está aqui do lado, esqueci o nome dele, está do seu lado, Jasper, né? Também está aqui conosco, Deus abençoe. Estaremos lá no acampamento, então peço que os irmãos orem para que o Senhor nos leve, nos proteja e nos traga de volta, né, em proteção. No fim de semana os irmãos estarão aqui cultuando a Deus. Vamos nos pôr em pé e pedir a graça, o amor e a misericórdia do Senhor nosso Deus. Tem misericórdia, Senhor Deus. Sim, meu Deus, por favor, meu Pai. Sim, meu Deus. Tem misericórdia, meu Pai. Amém, meu Pai. Amém, Senhor. Obrigado, irmão Éder, por sua oração. Antes de você sentar, não esqueça de orar também pelo trabalho do dia 8. Dia 8, às 6 horas da manhã, as irmãs estarão saindo aqui da igreja para ir lá para Santa Branca, o trabalho, né, da Jubesp, primeiro encontro estadual de mulheres. Então, ore por esse trabalho para que o Senhor possa abençoar nossas irmãs. Todos juntos recitemos a divisa, depois os irmãos sentem, orem em silêncio e assim o nosso culto se encerrará. Todos juntos? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Deus te abençoe.